Evangelho de Lucas, capítulo 12. Os fiéis devem evitar a hipocrisia. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissertes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Jesus ensina o temor do Senhor. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. Digo-vos, mas todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Jesus condena a avareza. E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. A parábola do rico insensato. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: Já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: Tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Os fiéis não devem viver ansiosos. Então dirigiu-se aos seus discípulos. Jesus os exortou: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida. Por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens e ajuntai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão nenhum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. A parábola do servo leal e do infiel.
Estejais prontos para servir, conservai acesas vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir, para que se reclinem ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isso: se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhes sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade de seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Jesus veio trazer fogo à terra. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Pensai que eu vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo asseguro, ao contrário, vim trazer separação. De agora em diante, haverá 5 em uma família, todos divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão em litígio pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, discernindo o final dos tempos. Então admoestava ele a multidão: quando vides surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também quando sentis soprar o vento sul, proclamais: haverá calor, e acontece como previstes. Hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Buscar a paz enquanto há tempo. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance, para vos reconciliardes com ele. Isso para que ele não vos conduza ao juízo, e o juiz vos entregue ao oficial da justiça, e o oficial da justiça vos jogue no cárcere. Eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagareis o último centavo devido. Bom, a parte que me pega muito é a da ansiedade. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu preciso que a minha fé seja aumentada a ponto de entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, neste momento, nesse dia, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e peço que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor, nos ajude a confiar, que o Senhor nos ensine, Pai, a depender do Senhor, a confiar que o Senhor provê todas as coisas que nós necessitamos, que o nosso descanso vem estar no Senhor, não na força do nosso braço, não naquilo que nós podemos alcançar, mas na dependência da provisão do Senhor, da vontade do tempo do Senhor. Nos ajude a descansar, nos ensina a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.